Capítulo 1. O gigante com dois nomes. E quando a noite cai sobre as planícies do Jurássico Superior, não existe trilha sonora, não existe narrador, não existe palco iluminado. Existe apenas o vento quente, carregando poeira fina, e um céu tão cheio de estrelas que parece pesado, como se pudesse desabar a qualquer momento. Lá embaixo, entre coníferas altas e samambaias gigantes, algo se move. Primeiro, você não vê o corpo. Você sente o tremor. Um passo. Outro passo. A terra responde com um ruído surdo, como um tambor enterrado. E então, por trás de um bosque escuro, surge uma sombra comprida, uma coluna viva de carne e ossos, um animal que não tem pressa, porque nada naquele mundo parece capaz de apressá-lo. Ele não é um predador. Não carrega garras para rasgar, nem dentes para triturar ossos. Ainda assim, impõe respeito. Porque o tamanho, por si só, é uma linguagem. Imagine o ar se abrindo ao redor de um pescoço que se estende como uma ponte, a cauda desenhando um arco lento, e quatro patas grossas sustentando uma massa que parece impossível. O gigante para. Respira. E cada respiração é como uma maré, entrando e saindo do mundo. Esse animal existiu de verdade. E, talvez mais surpreendente ainda, ele também virou lenda. Hoje, você pode ter ouvido falar dele com um nome que soa como um trovão antigo, Brontosaurus. Lagarto Trovão. Um nome que atravessou filmes, livros, brinquedos, e se ancorou na memória coletiva como se sempre tivesse sido correto. Mas há um detalhe desconfortável, quase um sussurro no ouvido da ciência. O Brontosaurus que o mundo ama, por muito tempo, não existiu. Ou, melhor dizendo, existiu, mas não do jeito que nos contaram. E é aqui que começa o nosso mistério. Por que existe um outro nome, menos famoso, mais duro, quase técnico? Apatosaurus. Lagarto enganoso. Uma escolha curiosa, quase poética, como se o próprio fóssil tivesse pregado uma peça. E foi exatamente isso que aconteceu. Um engano, uma disputa, uma pressa humana, e uma confusão tão poderosa que atravessou mais de um século. Mas antes de chegarmos aos jornais, aos museus e aos egos, precisamos voltar à origem, ao tempo em que nenhum desses nomes existia, a um mundo onde o Apatosaurus caminhava sem saber que um dia seria rebatizado, apagado, ressuscitado, e discutido como uma celebridade controversa. O Jurássico Superior não era um planeta de monstros, era um planeta de ecossistemas. Rios serpenteavam por planícies alagadas, formando lagoas rasas e margens lamacentas. Florestas de araucárias e cicadáceas se espalhavam como continentes verdes. O ar tinha mais dióxido de carbono do que hoje, e o clima, em muitas regiões, era quente e sazonal, alternando períodos úmidos e secos. Não havia grama. Não havia flores. O mundo era dominado por folhas duras, brotos resistentes, e uma variedade de plantas que parecia feita para um tipo específico de boca. E então, como se a natureza tivesse decidido testar os limites da matéria, surgiram os saurópodes. Os saurópodes eram fábricas de crescimento. Corpos alongados, ossos ocos em certas partes, pescoços extensos, caudas que equilibravam e comunicavam. Eles eram a resposta evolutiva para um desafio simples e brutal: como transformar plantas de baixa energia em um corpo gigantesco. A resposta foi eficiência e volume. O Apatosaurus era um desses titãs. Não era o mais esguio, nem o mais elegante. Seu pescoço, comparado ao de alguns parentes, era mais robusto, mais musculoso, como se carregasse força bruta em vez de delicadeza. O tronco era largo, as costelas formavam um barril vivo, e a cauda, longa e pesada, parecia feita tanto para equilíbrio quanto para defesa. Ele era, de certa forma, um tanque herbívoro, um colosso que não precisava correr. Mas havia perigos. Sempre há. Ao longe, um Allosaurus poderia espreitar, não como um vilão, mas como parte do mesmo quebra-cabeça. O predador observava, calculava, esperava o fraco,
o jovem, o doente. E o gigante, mesmo enorme, precisava de estratégia. O tamanho protege, mas também torna cada movimento um compromisso. Virar, levantar, atravessar um terreno instável, tudo exige energia, tudo exige tempo. Por isso, a vida do Apatosaurus era uma história de escolhas silenciosas. Onde pastar? Quando migrar? Como atravessar um rio sem afundar? Como manter os filhotes perto e os predadores longe? E aqui, nesse ponto, a imaginação moderna costuma tropeçar. Por que fomos ensinados a ver esses animais como lentos, quase preguiçosos, como se fossem estátuas vivas? Mas o mundo do Jurássico não era um aquário. Era um lugar dinâmico, barulhento, cheio de competição. E o Apatosaurus, mesmo sem presas, era um protagonista. Agora, aproxime o olhar. Veja as marcas no chão, uma trilha de pegadas largas, cada uma como uma bacia. Sinta o cheiro de vegetação esmagada. Ouça o estalo de galhos altos, não porque alguém está quebrando, mas porque alguém está alcançando. O pescoço sobe, a cabeça varre as copas, e a boca colhe folhas com uma calma que parece meditação. E então, um silêncio estranho. Um alerta invisível. O grupo para. Porque, em algum lugar, algo se mexeu rápido demais. É nesse tipo de cena, entre o cotidiano e o risco, que o Apatosaurus viveu. Por milhões de anos, ele não precisou de um nome. Ele não precisou de placa de museu. Ele não precisou ser compreendido. Quem precisou, fomos nós. Séculos depois, quando humanos começaram a desenterrar ossos antigos como quem puxa segredos do subsolo, esses segredos encontraram uma era igualmente turbulenta. Uma era de ferrovias, de carvão, de jornais, de colecionadores, e de uma febre por descobertas que transformava pedras em manchetes. E, no centro disso, duas figuras se encaravam como predadores de escritório, disputando território não com dentes, mas com publicações. Essa disputa ficaria conhecida como as Bone Wars. As Guerras dos Ossos. E o que parecia uma corrida científica, muitas vezes, virou um duelo de vaidade. Nomear primeiro. Publicar primeiro. Possuir primeiro. Ser lembrado primeiro. E quando a pressa entra na ciência, o erro encontra uma porta aberta. Foi assim que um animal real, enterrado em camadas de rocha, acabou dividido em dois nomes diferentes, como se sua identidade pudesse ser fragmentada por um lápis. Um conjunto de ossos foi interpretado de um jeito, outro conjunto, de outro. E, como peças de um quebra-cabeça montado às cegas, um crânio poderia ir para o corpo errado, uma coluna poderia ser reconstruída com suposições, e uma palavra nova poderia nascer sem ter certeza de nada. Brontosaurus. Apatosaurus. Dois nomes, uma lenda, e um longo corredor de confusão. Mas por que isso importa? Por que um detalhe de nomenclatura deveria nos prender por uma hora inteira? Por que não estamos falando apenas de um dinossauro? Estamos falando de como a ciência funciona, de como ela erra, de como ela corrige, e de como o público, às vezes, se apaixona por um erro a ponto de resistir à verdade. Estamos falando de memória, de autoridade, de mito. E estamos falando de um animal que, ironicamente, recebeu um nome que significa enganoso. Como se o próprio passado tivesse previsto a história que viria. Imagine agora o salto no tempo, como se a câmera subisse e atravessasse eras inteiras. As planícies secam, os rios mudam de curso, e o corpo do Apatosaurus, um dia vencido pela idade, cai perto de uma margem. Carne vira alimento. Ossos viram mapa. Camadas de lama cobrem tudo, depois areia, depois pedra. A pressão transforma o mundo em arquivo. Milhões de anos se empilham. E, no silêncio absoluto, o esqueleto espera. Até que, muito mais tarde, mãos humanas chegam com pás e picaretas. Ao levantar uma vértebra enorme, alguém percebe que está segurando um fragmento de tempo. Quem foi este gigante?
Como era sua vida? E, talvez a pergunta mais perigosa, como devemos chamá-lo? Porque dar nome é mais do que identificar. É organizar o caos, é contar uma história. E se a história estiver errada, ela se espalha. Vira placa de museu, vira livro, vira cinema. Entra na memória coletiva e resiste. E cada martelada na rocha, sem que eles soubessem, preparava um debate que atravessaria gerações e dividiria especialistas ainda. Você já sentiu isso, a sensação de descobrir que o que parecia verdade era apenas costume? No próximo capítulo, nós vamos ao século XIX, aos cânions do oeste americano, onde os primeiros ossos foram descritos, e onde a pressa humana começou a embaralhar, peça por peça, o Brontosaurus e o Apatosaurus. Nesta jornada, vamos seguir as trilhas do Apatosaurus desde os primeiros fósseis arrancados do oeste americano, passando pela reconstrução de esqueletos em grandes salões, até as reavaliações modernas que, com novas técnicas e novos olhares, questionaram o que parecia definitivo. Vamos conhecer os homens por trás dos nomes, e entender por que um lagarto trovão dominou a cultura, enquanto o lagarto enganoso esperava nas sombras. E quando chegarmos ao final, talvez você perceba que a maior criatura desta história não é o dinossauro. É a confusão humana, gigantesca, persistente e, às vezes, necessária. Porque a verdade científica não nasce pronta. Ela é escavada. Osso por osso. Capítulo 2. Os ossos que viraram guerra. O sol do século XIX não nasce sobre florestas jurássicas, ele nasce sobre um oeste americano em transformação. Trilhos avançam como cicatrizes de aço, cidades brotam onde antes havia silêncio, e a poeira das caravanas mistura-se à fumaça das locomotivas. É um mundo jovem, inquieto, faminto por território e por histórias. E, sob esse chão recém-conquistado, dormem os maiores segredos do planeta. Imagine um vale seco em Wyoming, ou Colorado, onde o vento passa assobiando por rochas vermelhas. À primeira vista, nada ali parece extraordinário. Mas basta uma chuva forte, uma erosão lenta, e de repente uma curva branca aparece na encosta, um osso. Um fragmento de coluna, pesado, antigo, impossível de pertencer a qualquer animal vivo conhecido. Quem encontra aquilo sente o mesmo choque de quem ouve um eco vindo de milhões de anos. Foi assim que começou. Não com um laboratório impecável, mas com picaretas, dinamite, barracas, e homens sujos de poeira tentando entender o que estavam desenterrando. O final do século XIX era a idade de ouro da paleontologia americana, mas também era a idade do improviso. Os fósseis precisavam ser retirados rápido, antes que o inverno fechasse as passagens, antes que ladrões chegassem, antes que o rival publicasse primeiro. E rival era o que não faltava. De um lado, Edward Drinker Cope, brilhante, impulsivo, voraz. Do outro, Othniel Charles Marsh, metódico, ambicioso, estrategista. Dois cientistas, duas personalidades, e uma disputa que se tornaria lendária, as Bone Wars, as guerras dos ossos. E quando a ciência vira guerra, cada osso pode ser munição. Marsh tinha contatos, dinheiro, influência. Cope tinha velocidade, intuição, uma sede quase furiosa de nomear. Entre eles, coletores de campo eram recrutados como espiões. Depósitos eram escondidos. Cartas eram interceptadas. Havia sabotagem, havia suborno, havia pressa. E havia erros. Há relatos quase cinematográficos desses primeiros contatos. Em 1877, um professor e geólogo amador chamado Arthur Lakes avistou ossos enormes perto de Morrison, no Colorado. Ele escreveu cartas, enviou desenhos e, sem saber, acendeu o pavio. Ao mesmo tempo, em Wyoming, homens ligados à ferrovia viram costelas e vértebras saindo da encosta em Como Bluff. Alguns chamavam aquilo de ossos de pedra. Outros, de ouro científico. E, em poucos dias, virou um território disputado. Marsh reagia com logística.
Mandava listas, como marcar cada fragmento, como registrar a camada, como embrulhar em estopa e gesso antes do transporte. Copy reagia com velocidade, descrevia com o que tinha, confiando que publicações rápidas lhe garantiriam prioridade. Entre eles, coletores de campo viraram peças essenciais, vivendo meses em barracas, cercados por tempestades, vigiando caixas de madeira como quem guarda um tesouro. À noite, em torno do fogo, o assunto não era filosofia, era sobrevivência e sigilo. Quem chegaria primeiro ao próximo afloramento? Quem contrataria mais mãos? Quem esconderia melhor uma pedreira inteira? Há histórias de trilhas falsas deixadas no deserto, de depósitos cobertos de terra para parecerem comuns, e até de ossos quebrados para não caírem no colo do rival. A paleontologia, ali, era uma corrida com poeira nos olhos. E ainda assim, daquele caos nasceu o método. A necessidade de comparar, catalogar, desenhar e publicar forçou uma linguagem comum. Cada expedição trouxe cadernos de campo mais detalhados. Cada caixa de fósseis exigiu numeração, mapas, rótulos. E, pouco a pouco, o saurópode deixou de ser um amontoado de rochas curiosas para virar um organismo reconstruído, uma coluna com lógica, membros com articulações coerentes, um animal com biomecânica. O Apatosaurus, sem querer, treinou o olhar de uma geração para o gigantesco, e ensinou que nomes são provisórios, antes de virarem mito, precisam sobreviver ao trabalho lento de comparar, revisar e admitir enganos. E cada correção futura seria, também, uma homenagem silenciosa ao animal real. Em 1877, no meio dessa tempestade, Marsh descreveu um novo dinossauro baseado em restos encontrados na Formação Morrison, Apatosaurus ajax. O nome parecia um aviso, quase uma ironia do destino, lagarto enganoso. A ideia era que certas vértebras lembravam as de outro grupo, e o engano estava na aparência. Mas, naquele momento, o nome era apenas um rótulo para algo gigantesco que ele tentava organizar em papel. O que Marsh tinha em mãos não era um esqueleto completo. Era um quebra-cabeça quebrado, um corpo desmontado pela geologia e pelo tempo. Vértebras, partes de membros, fragmentos de costelas. Reconstruir um saurópode a partir disso era como tentar imaginar um navio olhando apenas algumas tábuas e pregos. Ainda assim, a publicação saiu. O mundo científico recebeu mais um nome novo, mais um troféu para a coleção. 2 anos depois, em 1879, Marsh descreveu outro gigante, Brontosaurus excelsus. Lagarto trovão. O nome era música para jornais. Era grande, era dramático, era fácil de lembrar. E, mais importante, parecia diferente o suficiente para ser outro gênero. A diferença? Sobretudo o tamanho e algumas variações nas vértebras e na cintura pélvica, descritas a partir de materiais igualmente incompletos. Mas aqui mora o ponto crucial. Naquela época, ninguém tinha um manual definitivo dos saurópodes. Cada novo achado mudava as regras do jogo. Não existiam tomografias, não existiam análises filogenéticas modernas, não existia um catálogo global acessível. Existia comparação visual, medida com régua, e muita interpretação. Às vezes, interpretação demais. Enquanto isso, os coletores cavavam em lugares que hoje soam míticos, como Bluff, em Wyoming, Garden Park, no Colorado, e tantos outros bolsões da Formação Morrison. As camadas jurássicas guardavam cemitérios de gigantes, acumulados por secas, enchentes, rios que mudavam de curso. Um animal morria perto de uma margem, a carcaça era dispersa, e a areia fazia o resto. Milhões de anos depois, a mesma margem virava um afloramento rico em ossos. As escavações eram brutais. Para soltar uma vértebra do tamanho de uma mala, era preciso remover rocha com cuidado e violência ao mesmo tempo. O osso era embrulhado em estopa e gesso, criando jaquetas rígidas para a viagem. Carros de boi levavam as peças até linhas férreas.
Caixas seguiam para museus, onde técnicos raspavam sedimentos com agulhas, e paleontólogos tentavam dar sentido ao caos. E o público? O público começava a enlouquecer. Jornais publicavam gravuras de monstros pré-históricos. Museus competiam por esqueletos para exibir. A ideia de um dragão real, científico, mexia com a imaginação de uma sociedade fascinada por progresso. Cada dinossauro era uma prova de que a América também tinha maravilhas antigas, tão grandiosas quanto qualquer ruína europeia. Mas o destino do Apatosaurus e do Brontosaurus não seria decidido apenas nas pedreiras. Seria decidido em salões de museu, onde um erro aparentemente pequeno se tornaria gigantesco. Porque, para montar um saurópode, você precisa de uma cabeça. E cabeças de saurópodes eram raras. Crânios frágeis se quebravam, se perdiam, se confundiam. Muitas vezes, você tinha um corpo quase completo, e nada que parecesse uma face. No final do século XIX, quando chegou a hora de exibir um grande Brontosaurus ao público, a solução foi pragmática: usar um crânio de um parente que parecia plausível. Um crânio de Camarasaurus, mais robusto, mais comum, foi colocado sobre um pescoço alongado. E assim, o Brontosaurus ganhou um rosto que não era dele. O problema é que, quando uma imagem entra no imaginário, ela se fixa como verdade. Visitantes olhavam, aprendiam, e saíam repetindo o nome, Brontosaurus. O lagarto trovão virou o símbolo da era dos gigantes. Apatosaurus, por outro lado, ficou mais quieto, escondido em publicações técnicas, como um nome menos cinematográfico. Mas a ciência não esquece para sempre. No início do século XX, com mais material comparativo e um olhar mais frio, pesquisadores começaram a suspeitar que Apatosaurus e Brontosaurus eram próximos demais. Em 1903, Elmer Higgs, do Field Museum, publicou uma análise argumentando que o Brontosaurus não era distinto o suficiente para justificar um gênero separado. Pela regra de prioridade, o nome mais antigo deveria prevalecer, Apatosaurus. E, em tese, o Brontosaurus deveria desaparecer. Em tese. Por que o mundo real não obedece tão rápido? Museus já tinham placas. Livros já tinham ilustrações. Crianças já tinham memorizado o nome. E Brontosaurus era bom demais para morrer. Ele sobreviveu como fantasma cultural, enquanto Apatosaurus tentava reassumir o palco científico. Só que mesmo dentro da ciência, a confusão continuou por décadas, alimentada por reconstruções antigas, por esqueletos incompletos e pela dificuldade em comparar espécimes espalhados por diferentes instituições. A história do Apatosaurus virou uma lição: a descoberta não termina quando o fóssil é encontrado. Ela continua quando o fóssil é interpretado, reinterpretado e colocado lado a lado com novos achados. E foi nesse intervalo, entre a poeira das pedreiras e a luz dos salões, que o Brontosaurus se tornou maior do que o próprio animal. Um nome venceu outro, não por ser mais correto, mas por ser mais sedutor. No próximo capítulo, nós vamos abrir a anatomia desse gigante e separar o mito do osso. Vamos olhar para as vértebras que sustentavam o pescoço, para a cauda que podia estalar no ar, para as patas que carregavam toneladas. E, sobretudo, vamos entender como um corpo tão real pôde receber um rosto errado, e ainda assim parecer verdadeiro por tanto tempo. Capítulo 3 – A arquitetura do colosso. Há um momento, em qualquer grande museu, em que o visitante levanta o queixo e sente vertigem. Não é medo, não é exatamente admiração. É outra coisa, a percepção de escala. Um esqueleto de saurópode ocupa o salão como uma ponte suspensa, e a mente humana tenta calcular o impossível. Quantas costelas? Quanto peso? Como isso se movia sem desabar? O Apatosaurus, quando desmontamos o mito e encaramos o osso, não é apenas grande. Ele é engenharia biológica. Um conjunto de soluções evolutivas para um desafio brutal: crescer até o limite, e ainda assim respirar, comer, caminhar e sobreviver. E cada osso conta essa história, como uma peça de máquina antiga,
talhada por milhões de anos. Comecemos pelo que primeiro domina a cena, o pescoço. Ele não é o mais longo entre os saurópodes, e isso importa. Comparado ao pescoço elegante de um diplodocus, o do Apatosaurus parece um guindaste reforçado. As vértebras cervicais são largas, com processos robustos para ancorar músculos e ligamentos. É como se a natureza tivesse dito: não precisamos de mais comprimento, precisamos de mais força. O resultado é um pescoço que sugere potência, capaz de varrer a vegetação em arcos lentos, lado a lado com o horizonte, sem perder o equilíbrio. E então vem o tronco, um barril vivo. As costelas formavam uma caixa torácica ampla, capaz de abrigar pulmões e sacos aéreos. Sim, sacos aéreos. Como em aves modernas, muitos saurópodes tinham ossos parcialmente pneumatizados, com espaços internos que reduziam peso sem perder resistência. Não era osso sólido, era uma estrutura inteligente, mais leve do que parece, uma espuma mineral sustentando toneladas. Essa leveza relativa era crucial. Cada quilo economizado na coluna significava menos esforço para manter a estrutura erguida. Durante décadas, ilustrações antigas colocaram esses gigantes submersos, como se a água fosse a única forma de sustentar tanto peso. Era uma ideia intuitiva, e errada. Ossos e pegadas mostram que eles eram animais terrestres, com membros capazes de suportar o corpo em terra firme. A água, na verdade, seria perigosa. Um tórax enorme pode flutuar de modo instável, e a pressão pode dificultar a respiração. O Apatosaurus não era um monstro do pântano. Era um caminhante de planícies, e cada passo deixava o mundo um pouco diferente. Os detalhes do pescoço reforçam isso. Além das vértebras, havia costelas cervicais alongadas, hastes ósseas que se estendiam por baixo do pescoço como travessas de ponte. Elas davam pontos de fixação para músculos profundos e ajudavam a distribuir tensões. Acima, ligamentos longos podiam atuar como cabos, segurando parte do peso sem gasto constante de energia. Pense nisso como uma grua com cabos de aço. Sem eles, o esforço seria insustentável. E olhe para o ombro. A escápula era comprida, deitada ao longo do tronco, formando uma base para músculos do braço. A cintura pélvica, por sua vez, era um arco de ossos largos, com o ilho abrindo como uma asa sobre o quadril. Essa estrutura espalhava forças pelo corpo, permitindo que cada passo fosse absorvido e distribuído, em vez de esmagar articulações. Até as vértebras da cauda, com seus chevrons na parte inferior, criavam espaço para vasos e músculos, mantendo a circulação e o movimento. Há um detalhe invisível, mas decisivo: as articulações. Saurópodes não eram moles, tinham encaixes que favoreciam postura firme, com membros mais verticais do que em répteis de postura espalhada. Isso reduz torque, reduz desgaste, e transforma o corpo inteiro em um conjunto de colunas eficientes. Gigantismo, aqui, não é só tamanho. É design. E essa eficiência abre caminho para imaginar o animal vivo sob a luz jurássica. A coluna dorsal do Apatosaurus é uma linha de pilares. As vértebras têm espinhas neurais altas, oferecendo área para músculos das costas, e ajudando a manter o corpo suspenso como uma ponte sobre 4 colunas. E essas colunas são as patas. A imagem popular de um dinossauro de pernas frágeis não serve aqui. O Apatosaurus tinha membros espessos, com ossos longos e fortes. O fêmur podia ultrapassar 2 metros em indivíduos grandes, e o húmero era igualmente maciço. Não eram membros feitos para velocidade extrema, mas para resistência e estabilidade. Olhe para os pés. Na frente, as mãos tinham ossos dispostos em semicírculo, formando uma espécie de pilastra de dedos que tocava o chão. Atrás, o pé era largo, com garras em alguns dedos. Não garras de caça, mas garras de apoio, tração, talvez de defesa em proximidade. Imagine esse animal atravessando lama. Um pé largo é a diferença entre andar e afundar, entre seguir o grupo e ficar para trás. E há a cauda. Longa, pesada, uma extensão que não é enfeite.
Ela equilibra o pescoço, ajusta o centro de massa, e pode ser uma arma de dissuasão. Durante muito tempo, imaginou-se que saurópodes poderiam estalar a cauda como um chicote, produzindo um estampido assustador. A ideia é sedutora, cinematográfica. Mas o corpo real impõe limites. Uma cauda musculosa e pesada não é um fio fino, e as articulações sugerem movimentos amplos, fortes, talvez suficientes para afastar um predador que chegasse perto demais. Mas existe uma ausência que por décadas foi preenchida por imaginação: o crânio. Lembra do rosto errado do Brontosaurus? Pois é. O corpo de Apatosaurus foi exibido por muito tempo com um crânio de Camarasaurus, curto e robusto, como um cavalo impossível. Só que os indícios, acumulados com o tempo, apontam para outro tipo de cabeça, mais alongada, mais baixa, com um focinho estreito e dentes em forma de pinos concentrados na parte anterior da boca. Essa dentição não triturava, ela arrancava e encaminhava folhas para engolir, como quem colhe sem mastigar. E então surge uma pergunta inevitável: como um animal desse tamanho processava comida? A resposta é menos romântica e mais eficaz. Ele provavelmente engolia pedras, gastrolitos, que ajudavam a moer material vegetal internamente, como fazem algumas aves. E, acima disso, havia o segredo verdadeiro: volume e tempo. Um herbívoro gigante pode comer muito, por muito tempo, e deixar a fermentação microbiana extrair energia lentamente. O Apatosaurus não precisava de pressa, precisava de constância de alimento, dia após dia, estação após estação. Tamanho e peso são sempre estimativas, e a ciência é honesta sobre isso. Dependendo do indivíduo e do método, um Apatosaurus pode ter algo como 21 a 23 metros de comprimento, e massa na ordem de dezenas de toneladas, talvez entre 16 e 25 em muitos cálculos. O importante não é um número exato, é a realidade física. Era um animal grande o suficiente para fazer árvores parecerem arbustos, e predadores parecerem apostas arriscadas. Comparações ajudam a dar foco. O Brachiosaurus tinha membros dianteiros mais longos, uma postura mais alta, como uma girafa jurássica, adaptada a alcançar copas elevadas. O Diplodocus era mais esguio, com pescoço e cauda extremamente longos, talvez mais adaptado a varrer áreas amplas com movimentos laterais. O Camarasaurus era mais robusto no crânio, com dentes que permitiam uma mastigação mais forte. O Apatosaurus fica no meio, mas com uma identidade própria: pescoço forte, tronco largo e membros que sugerem força silenciosa. E os ossos guardam pistas da vida, não só da forma. Cortes microscópicos revelam padrões de crescimento, como anéis em árvores. Eles sugerem crescimento rápido na juventude, uma corrida biológica para o gigantismo antes que predadores pudessem transformar o jovem em refeição. Depois, o crescimento desacelera, o corpo estabiliza, e a vida passa a ser manter o colosso funcionando, encontrar alimento suficiente, água suficiente, e caminhos seguros entre rios e florestas. Agora, volte ao salão do museu. Olhe para as vértebras empilhadas como torres, para as costelas em arco, para o fêmur que parece uma coluna de templo. Pense no que isso significa: a natureza montou um edifício que andava. Um edifício que respirava. Um edifício que, ao se mover, remodelava o ambiente, quebrando galhos, abrindo trilhas, mudando o destino das plantas ao redor. Mas o Apatosaurus não era uma estátua. O esqueleto é só a moldura. A vida estava nos músculos, na pele, nos vasos sanguíneos, no calor interno. Como dissipava calor? Talvez pela circulação e pela superfície corporal, talvez por água rasa em horas críticas, talvez por buscar sombra e vento quando o sol apertava. Como se comunicava? Talvez por vocalizações graves, talvez por vibrações transmitidas pelo solo, talvez por movimentos de cauda e pescoço como sinais visuais. Tudo isso é hipótese, mas hipótese baseada no corpo real e nas pistas. E é aqui que o capítulo termina, não com uma resposta final, mas com uma imagem. Um gigante ergue o pescoço reforçado, inclina a cabeça estreita, e arranca um ramo com calma.
Ao lado, outro responde com um movimento lento de cauda, um gesto que pode ser aviso ou apenas rotina. E, no fundo, o ambiente inteiro se organiza ao redor deles. No próximo capítulo, vamos sair do osso e entrar na paisagem. Vamos seguir pegadas, procurar rios, imaginar migrações, e entender como o Apatosaurus realmente vivia, onde comia, como se movia, e o que significava ser enorme em um mundo que nunca parava de mudar. Capítulo 4 Planícies de Morrison, Vida em Movimento. O dia nasce devagar sobre a formação Morrison, como se a luz tivesse medo de acordar os gigantes. Primeiro, um brilho pálido toca a borda das montanhas, depois escorre pelas copas das coníferas, e por fim encontra a planície aberta, onde rios rasos serpenteiam como cicatrizes brilhantes. Há cheiro de terra úmida, de folhas esmagadas e de poeira antiga. E, no meio desse cenário, o Apatosaurus não aparece como um monstro, mas como uma presença. Um organismo colossal fazendo o que todo ser vivo faz: existir, procurar alimento, procurar água, e tentar atravessar o tempo. Ele não vive sozinho no vazio. O Jurássico Superior é uma multidão em camadas. Há Stegosaurus com placas como velas, há Camarasaurus mais robustos, há Diplodocus esguios varrendo o horizonte com caudas finas. Nas margens, crocodilomorfos esperam imóveis. E, entre as sombras, predadores como Allosaurus e Ceratosaurus rondam com a paciência de quem entende o tempo. Para um adulto de Apatosaurus, o risco é menor, mas nunca é zero. Para um jovem, o mundo inteiro é uma pergunta perigosa: quem está me vendo? Então como era viver sendo grande? E como era viver sendo grande, antes de ser grande? Imagine primeiro a juventude. Um filhote de saurópode é um paradoxo. Nasce pequeno o bastante para caber no sonho de um predador, mas carrega no corpo a promessa do impossível. Crescer rápido vira prioridade absoluta. Cada dia é uma corrida silenciosa contra mandíbulas, garras, doenças, acidentes. Por isso, faz sentido imaginar os mais novos perto de outros, em grupos que não são famílias humanas, e sim redes de proteção. Um corpo enorme ao lado é uma muralha. Muitos corpos enormes juntos são uma decisão do ambiente. Aqui, é mais difícil atacar. As evidências diretas de comportamento são raras, mas o chão registra o que a carne esquece. Pegadas são cartas escritas em lama antiga. Trilhas paralelas sugerem deslocamentos coordenados, múltiplos indivíduos seguindo na mesma direção, em ritmos parecidos. Isso não prova carinho, mas sugere padrão. E padrão, no mundo selvagem, é estratégia. Quando a seca aperta, você não inventa um caminho do nada. Você segue o caminho que funciona, o corredor onde a lama não engole, a margem onde a água resiste por mais tempo. E água é tudo. O corpo do Apatosaurus é um incêndio biológico. Para sustentar músculos, circulação, respiração e digestão, ele precisa de recursos constantes. Não bastam folhas ocasionais. É uma rotina de consumo. Ao longo do dia, o pescoço reforçado varre a vegetação em arcos largos, arrancando ramos, folhas, brotos, engolindo em volume. A boca colhe, o corpo processa depois. E isso muda a paisagem. Um grupo de Apatosaurus é uma força ecológica. Abre clareiras, derruba galhos, cria trilhas, espalha sementes e esporos grudados na pele, e transforma a mata em algo que precisa se recuperar. Mas que vegetação era essa? Nada de flores, nada de campos gramados. O cardápio era feito de coníferas jovens, cicadáceas, samambaias, cavalinhas altas ao lado d'água, e arbustos resistentes que prosperavam depois das cheias. Plantas duras, cheias de fibras. Para lidar com isso, a natureza aposta em um truque simples: fermentação. Dentro do corpo, em câmaras digestivas enormes, micro-organismos quebram celulose lentamente, liberando energia aos poucos. O Apatosaurus não é um corredor, ele é um processador. E sua vantagem é ter espaço e tempo para converter folhas ásperas em vida. E onde ele comia?
Aqui entra a paisagem como personagem. A formação Morrison, em muitas regiões, foi um mosaico de planícies aluviais, rios que mudavam de curso, enchentes sazonais, lagoas temporárias, bancos de areia e áreas mais secas entre canais. Em épocas úmidas, a planície explode em verde e insetos. Em épocas secas, o verde recua, a poeira sobe e a disputa por água se intensifica. Se você tem toneladas sobre 4 colunas, você não pode errar o caminho. Um rio que seca cedo demais é uma sentença, e um atoleiro escondido é uma armadilha sem saída. Por isso, migrações curtas fazem sentido. Não migrações oceânicas, mas deslocamentos regionais, seguir o vale, acompanhar a direção das chuvas, procurar água permanente, trocar a margem ressecada por outra onde o solo ainda cede sob o peso. A trilha vira memória coletiva. Talvez não exista um líder como imaginamos, mas a inércia do grupo existe. Um começa a andar, outro acompanha, e de repente um corredor inteiro de vida está em movimento, pesado e inevitável, como uma lenta maré de carne. Durante essas jornadas, o perigo aparece em detalhes. Um predador não precisa matar o maior. Ele precisa separar o menor. A tática é antiga, repetida em savanas modernas. Allosaurus, com mobilidade e mordidas repetidas, poderia testar a borda do grupo, como um caçador paciente. E o grupo responde. Caudas levantam, corpos se aproximam, o círculo fecha. Não é preciso heroísmo, só necessidade. O tamanho vira linguagem, tente e pague caro. E, às vezes, só esse recado já basta para que o predador procure outra oportunidade. Há também o risco do próprio ambiente. Lama profunda, troncos caídos, margens instáveis, tempestades repentinas. Um animal desse porte pode quebrar um membro e perder tudo. Por isso, a cautela é parte do comportamento. O Apatosaurus não corre por diversão. Ele mede o terreno. Ele procura firmeza. E quando atravessa um rio, cada passo é uma aposta calculada. A água chega ao ventre, o corpo empurra, a cauda corrige o equilíbrio, e o grupo inteiro espera, porque a pressa é inimiga de um corpo gigante. E as interações sociais? Aqui o silêncio da pedra nos provoca. O que significava um Apatosaurus para outro Apatosaurus? Companheiro. Rival. Sombra familiar. Talvez tudo isso, em momentos diferentes. Em abundância, grupos podem se tolerar, dividir áreas, seguir rotas semelhantes, cruzar como navios lentos em mar verde. Em escassez, a tensão cresce. Um empurrão de ombro, uma cauda que se move mais perto, um pescoço erguido em desafio silencioso. Não precisamos humanizar, basta reconhecer que recursos limitados transformam qualquer corpo em competidor, mesmo sem intenção consciente. Há, ainda, o assunto delicado da reprodução. Onde colocariam ovos? Em que estação? Em que tipo de terreno? Não temos um filme completo, só fragmentos de lógica. Ovos precisam de calor, de proteção, de um lugar que não alague fácil. Talvez áreas mais altas, talvez bancos arenosos, talvez colônias sazonais onde muitos depositavam ovos para reduzir o risco individual. E então surge outra pergunta: filhotes ficavam com adultos? Ou se dispersavam cedo? A verdade é que não sabemos com certeza. E esse não saber é parte do fascínio. A vida antiga nos oferece pistas e exige humildade. E existe o som. Um corpo tão grande pode produzir vocalizações graves, vibrações que viajam pelo ar e pelo solo. Não são rugidos de cinema. São chamados baixos, estalos, sopros longos, talvez ressonâncias profundas no peito. Imagine a planície ao entardecer e um som rolando como trovão distante. E então, outro responde, não por drama, mas por localização: estou aqui. Ao meio-dia, o ar treme sobre a planície, e a própria luz parece líquida. O grupo desacelera. Não por preguiça, mas por economia.
Um corpo grande dissipa calor devagar, sombra e vento viram aliados. Alguns se aproximam de uma mata rala, outros ficam perto da água, bebendo longamente, como se tentassem encher o futuro. Ao redor, pequenos dinossauros e insetos aproveitam a passagem, seguem pegadas úmidas, buscam restos de folhas, procuram carrapatos e parasitas soltos. Até o Stegosaurus observa de longe, mantendo placas erguidas e cauda armada, porque gigantes ou não, ninguém relaxa por completo naquele mundo antigo. E, quando o vento muda, eles sentem, na pele, que a tarde ainda pode trazer perigo. O clima muda. Nuvens se formam, uma chuva pesada cai, o rio cresce, engole a margem, arrasta troncos e sedimentos. O Apatosaurus recua para terreno mais alto. A enchente deixa lama nova, cobre pegadas antigas, e cria, sem intenção, o palco para futuros fósseis. Porque às vezes, é justamente nesse caos que um animal morre, preso, enfraquecido, isolado. A carcaça vira alimento, os ossos se espalham, e a geologia fecha o livro, camada após camada, até virar pedra. Ao longo de anos e décadas, a vida do Apatosaurus é isso, ciclos. Crescer, sobreviver, encontrar rotas, evitar riscos, consumir um mundo vegetal, e deixar o mundo mudar atrás de si. Um gigante não precisa dominar com violência, ele domina com presença. E, ainda assim, ele não é invencível. Doença, seca prolongada, ferimentos, parasitas, fome lenta, tudo pode derrubá-lo. O Jurássico não tem misericórdia, tem equilíbrio. Quando a noite volta, a planície esfria. Predadores ficam mais ativos, sombras alongam, e os herbívoros se agrupam em territórios conhecidos. O Apatosaurus abaixa o pescoço, respira devagar, e o som da respiração se mistura ao vento. O planeta parece eterno. Mas nós sabemos que não é. E é por isso que, no próximo capítulo, vamos entrar no território das perguntas difíceis. As controvérsias, as revisões, as disputas modernas que reabriram o caso Brontosaurus e colocaram o Apatosaurus de volta no centro do debate. Como separar espécie de variação? Como decidir quem é quem quando o tempo esmagou as diferenças? E, acima de tudo, o que ainda estamos errando, sem perceber? Capítulo 5 – Teorias e controvérsias. A noite cai, e, no silêncio entre as árvores jurássicas, existe uma segunda selva, a selva das ideias. Não tem cheiro de folhas, não tem pegadas na lama, mas tem garras invisíveis, hipóteses, disputas, revisões, e a coragem de dizer eu estava errado. É aqui que o Apatosaurus se torna mais do que um animal antigo. Ele vira um campo de batalha. E isso importa. Porque por trás de cada osso montado em museu, existe uma pergunta que nunca dorme. O que, exatamente, nós estamos vendo? Um indivíduo? Uma espécie? Um gênero? Ou um mosaico de pedaços que a geologia misturou e que a pressa humana colou? Durante décadas, o público acreditou em um Brontosaurus sólido, definitivo, com rosto robusto e nome perfeito. E, durante décadas, a ciência respondeu com um gesto desconfortável: esse nome não deveria valer. Não era birra, era regra. Na nomenclatura, a prioridade importa, o primeiro nome válido publicado costuma ter preferência. E quando análises do começo do século XX sugeriram que Brontosaurus e Apatosaurus eram tão próximos que não justificavam dois gêneros, o veredito parecia simples: o nome mais antigo deveria ficar. Mas a verdade científica tem um inimigo silencioso: a aparência de certeza. Os primeiros esqueletos eram incompletos. O crânio, quase sempre ausente, era substituído por um parecido bastante. Vértebras quebradas viravam vértebras reconstruídas com gesso. Peças de indivíduos diferentes eram combinadas para preencher lacunas, como se a falta de um osso fosse um pecado estético. Não por maldade, mas por necessidade, por espetáculo, por educação. E, sem perceber, o mundo ganhou um dinossauro que era metade rocha, metade suposição.
Então veio a primeira grande controvérsia moderna, o rosto. Por muito tempo, o Brontosaurus exibido ao público carregou um crânio do tipo Camarasaurus, curto, alto, robusto, quase equino. Era um rosto convincente e errado. Com o avanço das comparações, a suspeita cresceu. Diplodocídeos, o grupo ao qual Apatosaurus pertence, tendem a ter crânios mais alongados e baixos, com dentes em forma de pinos concentrados na frente da boca. Quando museus começaram a trocar a cabeça, a criatura mudou de expressão. O mesmo corpo, com outra face, parecia outro ser. E o público sentiu a vertigem de perceber que o ícone podia mudar. A segunda controvérsia é sutil, quase cruel. O quanto podemos confiar em diferenças pequenas? Em paleontologia, 1 milímetro pode ser nada, ou pode ser tudo. Um processo ósseo um pouco mais alto, uma vértebra um pouco mais larga, a curvatura de uma escápula, a forma do ilho. Alguns detalhes mudam com idade. Outros mudam com sexo, saúde, nutrição, ambiente. Outros, sim, podem marcar uma linhagem diferente. Separar variação individual de diferença taxonômica é um trabalho que exige paciência e também humildade. Porque o fóssil não chega com etiqueta dizendo adulto, jovem, macho, fêmea, nem muito velho, nem quase adulto. Foi nessa tentativa de ouvir que, em 1903, uma análise influente empurrou o Brontosaurus para dentro de Apatosaurus, como sinônimo. A decisão tinha lógica técnica, mas esbarrou em algo mais forte do que qualquer código: o hábito. Brontosaurus já era famoso, já estava impresso, já tinha virado palavra de dicionário emocional. A ciência podia escrever uma coisa, e a cultura repetir outra. Por isso, durante boa parte do século XX, a balança pendeu para a unificação. Era mais seguro chamar tudo de Apatosaurus do que multiplicar nomes. Brontosaurus virou um apelido cultural, um fantasma simpático rondando livros infantis, filmes antigos e brinquedos de plástico. A ciência seguia adiante, mas a cultura se recusava a largar o trovão. Até que, em 2015, o fantasma voltou a bater na porta do laboratório. Um grande estudo comparou dezenas de esqueletos de plodocídeos, codificando características em uma matriz extensa, proporções, formas, contatos ósseos, detalhes que parecem invisíveis para quem só olha o tamanho. A análise sugeriu que alguns espécimes tradicionalmente chamados de Apatosaurus eram distintos o suficiente para formar um gênero separado, e que o velho Brontosaurus poderia ser revalidado. De repente, a palavra Brontosaurus voltou a soar científica, como se um nome antigo tivesse sido devolvido ao mundo com tinta nova. Mas ciência não é tribunal com martelo final. É conversa longa, às vezes barulhenta. Alguns pesquisadores celebraram, finalmente, um refinamento após décadas de simplificação. Outros foram cautelosos, matrizes dependem de escolhas. Quais características entram? Como lidar com ossos deformados? Como pontuar algo que foi esmagado por toneladas de sedimento? E, principalmente, quantas diferenças justificam um novo gênero? Há quem veja nessa revalidação um avanço, e há quem veja um risco de fatiar demais uma família já fragmentada pelo acaso do registro fóssil. E no meio disso, o público pergunta: então existe ou não existe? A resposta mais honesta é a mais irritante, depende do critério e dos dados disponíveis. E isso é fascinante, não frustrante. Porque revela algo essencial: dinossauros não são personagens prontos, são evidências incompletas que tentamos iluminar com ferramentas cada vez melhores. A terceira controvérsia é ainda mais íntima: como esse corpo se movia? Por décadas, a imagem do saurópode foi a do animal semiaquático, usando água para sustentar o peso. Depois, pegadas e anatomia derrubaram essa ideia, e o pêndulo foi para o outro lado, um terrestre eficiente, com membros em colunas. Mas mesmo hoje, debates continuam. Qual era a posição natural do pescoço? Ele se erguia alto como uma torre, ou varria baixo como uma foice? A resposta pode variar entre espécies, idades e contextos.
A biomecânica permite cenários, mas não entrega uma única coreografia definitiva. E a cauda chicote? A ideia de um estalo supersônico é tentadora, mas o corpo real impõe limites. Talvez houvesse um estalo, talvez apenas um assobio de ar e músculo. Talvez a cauda fosse mais ferramenta de equilíbrio e ameaça do que arma de impacto. E, mesmo assim, uma cauda pesada em movimento já é suficiente para dizer ao Allosaurus, não chegue perto. A quarta controvérsia atravessa a carne que não fossiliza, fisiologia. Como um animal tão grande respirava com eficiência? Sacos aéreos, como os de aves modernas, podem ter tornado o fluxo de ar mais eficaz. Como bombeava sangue a um pescoço longo? Qual era o limite de pressão, e como o coração lidava com isso? E o calor? Gigantes perdem calor devagar, acumulam energia como fornos, talvez tivessem rotinas de sombra, água e vento que não vemos nos ossos. Cada hipótese é uma ponte entre o que temos e o que falta. E ainda há comportamento. Havia bandos estruturados? Cuidado parental. Migração sazonal? Trilhas paralelas sugerem deslocamentos coletivos, mas não contam detalhes emocionais. Um grupo pode ser família, ou apenas coincidência ecológica, muitos animais usando o mesmo corredor entre água e alimento. Ainda assim, quando vemos pegadas antigas cruzando uma planície, a pergunta se impõe: quem decidiu o caminho? Existia liderança? Ou apenas um consenso silencioso, como uma correnteza de corpos? Agora, a quinta controvérsia, a mais dolorosa: por que eles desapareceram? Apatosaurus não chegou ao fim do Cretáceo. Ele viveu no Jurássico Superior e, em algum ponto, deixou de existir. Não há meteoro famoso aqui. Há mudanças lentas, clima, rios, vegetação, competição, geografia. Ecossistemas mudam como marés, e alguns gigantes não encontram mais o encaixe perfeito. Talvez novas plantas tenham favorecido outras bocas. Talvez a paisagem tenha ficado mais fragmentada. Talvez a pressão de predadores e competidores tenha mudado. Talvez as rotas de água tenham sido redesenhadas. E é aqui que novas descobertas entram, não como fogos de artifício, mas como pequenas chaves. A cada novo espécime bem preservado, detalhes surgem, cicatrizes de fraturas curadas, vértebras com sinais de artrite, deformações que contam uma vida difícil. A histologia, o estudo microscópico do osso, revela ritmos de crescimento, fases de aceleração e desaceleração, e sugere uma estratégia clara: crescer rápido quando jovem, estabilizar quando grande, e sobreviver por décadas. Escaneamentos e modelagens digitais permitem reconstruções mais honestas, com menos gesso invisível, e testam hipóteses com números e não só com intuição. Mesmo assim, os mistérios permanecem como sombras no fim do corredor. Onde estão os ninhos inconfundíveis do Apatosaurus? Como era a pele, as cores, a textura? Havia escamas diferentes no pescoço, na cauda, no ventre? Que parasitas o acompanhavam? Que sons ele emitia de verdade? E, acima de tudo, quantos apatosaurus diferentes ainda estão escondidos dentro de caixas de museu com etiquetas antigas, esperando alguém notar que um detalhe pequeno muda tudo? Talvez o maior ensinamento dessas controvérsias seja simples: nomes são mapas, não territórios. Eles nos ajudam a organizar, mas não capturam toda a vida que existiu. O Apatosaurus não se chamava Apatosaurus. Ele não se chamava Brontosaurus. Ele apenas caminhava, respirava, e pertencia ao seu tempo. No próximo capítulo, vamos deixar as disputas assentarem como poeira depois da tempestade. Vamos olhar para o legado. Para o que esses gigantes ensinaram à ciência, para o que eles fizeram com a nossa cultura, e para a pergunta final que fica quando as luzes do museu se apagam: o que, em nós, precisa de um lagarto trovão para lembrar que a Terra é antiga, e a verdade, paciente? Capítulo 6. Legado e conclusão: o trovão, o engano e nós. Quando as luzes do museu se apagam,
e o último passo do visitante ecoa no corredor, o esqueleto fica sozinho. Sem crianças apontando, sem câmeras, sem placas brilhando. Apenas ossos e silêncio. E, ainda assim, a presença permanece. Porque alguns animais atravessam o tempo de um jeito estranho. Eles morrem, viram pedra, e depois renascem como ideia. Apatosaurus. Um nome que soa como uma senha antiga. Lagarto enganoso, como se o fóssil tivesse rido de nós desde o início. E, ao lado dele, o fantasma persistente, Brontosaurus, o lagarto trovão que dominou livros, filmes e sonhos. 2 nomes, uma história, e um século de perguntas. No final desta jornada, talvez a pergunta mais importante não seja qual rótulo vence, mas o que essa confusão revela sobre nós. O legado científico do Apatosaurus começa com a própria dificuldade de reconstruí-lo. Ele foi um dos grandes testes de maturidade da paleontologia. No século XIX, era fácil confundir pedaços, misturar indivíduos, encaixar um crânio conveniente, preencher lacunas com gesso e vontade. Hoje, o método é mais cuidadoso. Mas o caminho até aqui foi feito de erros assumidos, de revisões duras, de artigos que derrubaram certezas. Apatosaurus ensinou que ciência não é uma linha reta, é um terreno acidentado. Ele também ajudou a refinar a ideia de gigantismo. Por muito tempo, o gigante foi visto como um truque de circo da evolução, algo quase absurdo. Com o estudo de saurópodes, entendemos que o gigantismo é uma estratégia possível quando certas peças se alinham, postura em colunas, ossos leves onde dá, sacos aéreos, crescimento rápido, digestão eficiente, e uma paisagem capaz de sustentar consumo constante. O Apatosaurus virou prova de que a natureza não exagera, ela calcula. E então vem o legado cultural, talvez ainda mais poderoso. Brontosaurus virou sinônimo de dinossauro para gerações inteiras. O nome estava em enciclopédias antigas, em desenhos animados, em brinquedos de plástico, em cartões postais. Ele não era apenas um animal, era um símbolo de infância, um ícone do mundo perdido. Quando a ciência disse o nome correto é Apatosaurus, muitas pessoas ouviram como se alguém tivesse corrigido uma lembrança pessoal. E isso revela algo profundo. Nós nos apegamos aos nossos primeiros símbolos, porque nomes viram abrigo emocional, e também identidade. Mas a cultura também aprende. Aos poucos, museus trocaram crânios, placas foram atualizadas, livros reescritos. E quando estudos modernos sugeriram que Brontosaurus poderia voltar, o público vibrou como se o passado tivesse sido perdoado. Só que a verdade é mais sutil. Não se trata de vencer uma disputa, e sim de aceitar que a classificação é uma ferramenta, não uma sentença eterna. O animal real não muda, mas o nosso entendimento muda. E isso é o coração da ciência, o direito de corrigir. Hoje, novas ferramentas ampliam esse direito. Escaneamentos em alta resolução, modelagens digitais, bancos de dados compartilhados, comparações estatísticas, histologia de crescimento, análises filogenéticas. A ciência moderna não elimina o mistério, mas reduz o espaço do improviso. E, mesmo assim, o Apatosaurus continua lembrando que a evidência é fragmentária. Um osso esmagado pode enganar um olhar apressado, uma ausência de crânio pode seduzir uma reconstrução bonita, uma peça fora do lugar pode criar uma criatura híbrida, perfeita em vitrine e inexistente na natureza. Pense no que aprendemos olhando para esse corpo. Um esqueleto de Apatosaurus não é apenas um conjunto de ossos, é uma conversa com a escala do planeta. Ele nos obriga a imaginar florestas sem flores, céus sem pássaros modernos, rios que mudavam de curso com a mesma indiferença de hoje. Ele nos coloca diante de milhões de anos que não cabem na rotina humana. E, de repente, a nossa pressa cotidiana parece pequena. Quase cômica. Há também um legado ecológico, invisível, mas real. Mesmo extinto, o Apatosaurus ajuda a reconstruir como os ecossistemas funcionavam. Ele nos mostra que herbívoros gigantes podem moldar paisagens, abrir clareiras, influenciar a distribuição de plantas, criar corredores de movimento.
Ele sugere relações, predadores que testam a borda do grupo, rios que definem rotas, secas que selecionam estratégias. Em outras palavras, ele nos devolve a ideia de que a Terra sempre foi um sistema, e que cada espécie, grande ou pequena, muda as regras do jogo ao seu redor. E aqui entra a pergunta que fica no ar, como poeira em luz baixa: por que nós precisamos tanto desses gigantes? Talvez porque eles nos lembram de humildade. Não no sentido moralista, mas no sentido físico. Nós somos pequenos. Nossa espécie, comparada ao tempo geológico, é um sussurro recente. E, ainda assim, cavamos, medimos, nomeamos, discutimos, reconstruímos. É quase um ato de coragem, olhar para um passado que não nos deve nada e insistir em compreender. Só que há um perigo. O mesmo impulso que cria conhecimento pode criar certeza demais. A história do Apatosaurus e do Brontosaurus é uma vacina contra a arrogância. Ela diz: cuidado com o espetáculo. Cuidado com a pressa. Cuidado com a vontade de fechar a história antes de ter todas as páginas. Um crânio colocado no corpo errado pode virar verdade por décadas. Um nome sedutor pode sobreviver ao papel científico. E, mesmo hoje, ainda podemos estar errando em algo que parece óbvio. Por isso, o legado também é educativo. Cada vez que uma criança entra em um museu e pergunta por que mudaram o nome, ela toca na engrenagem do método. Ela aprende que conhecimento não é dogma, é revisão. E quando um adulto, décadas depois, descobre que a própria memória pode ser atualizada sem ser apagada, ele aprende outra coisa: que mudar de ideia é sinal de saúde, não de fraqueza. É por isso que, no fundo, este gigante não é só fóssil, é um lembrete de método, tempo e coragem intelectual humana. Então, o que fazemos com isso? Nós fazemos o que a ciência sempre fez quando amadurece: deixamos a dúvida trabalhar a nosso favor. Aprendemos a falar não sabemos sem vergonha. E aprendemos a perguntar melhor. Como seria ver um Apatosaurus vivo? Não como desenho, não como boneco, mas como animal. O chão tremeria a cada passo. A vegetação cederia com estalos. O ar se encheria de poeira fina e cheiro verde. Talvez ele emitisse sons graves, vibrações que atravessam o peito. Talvez os indivíduos se reconhecessem por distância, por postura, por ritmo. E, no entardecer, o grupo se moveria como um continente lento, buscando água, sombra, alimento, repetindo uma coreografia escrita por necessidade. Agora imagine o fim. Não o fim do mundo, mas o fim de um indivíduo. Um velho Apatosaurus, com desgaste nas vértebras, mais lento, mais cuidadoso. A estação seca dura demais. A água récua. O alimento fica fibroso. Ele cai perto de uma margem, respira pesado, e o grupo segue. Não por crueldade, mas porque a vida precisa continuar. Predadores chegam, insetos chegam, bactérias chegam. A carne desaparece. O osso fica. E o osso, lentamente, entra no arquivo da Terra. Milhões de anos depois, uma pá encontra uma curva branca. Um humano limpa a poeira e sente um arrepio. Não é só descoberta, é encontro. E o encontro muda o humano também. Porque, de alguma forma, o Apatosaurus não é apenas passado, ele é espelho. Ele espelha a nossa necessidade de narrar. De dar nome. De criar ordem. De transformar fragmentos em sentido. E, ao mesmo tempo, ele nos lembra que o sentido é provisório. Que o mundo é maior do que nossas categorias. Que a verdade não é uma peça pronta, é uma reconstrução contínua. No começo desta história, nós entramos no Jurássico como quem entra em uma noite desconhecida, guiados por tremores no chão e sombras entre árvores. Depois, seguimos para o século XIX, para as guerras dos ossos, onde a ambição humana embaralhou identidades. Abrimos a anatomia do colosso, sentimos a engenharia do corpo. Caminhamos pelas planícies de Morrison, imaginamos a rotina, a sede,
o risco. E atravessamos as controvérsias, onde nomes caem e renascem. Agora, no fim, o que fica simples e imenso, um convite à paciência. Apatosaurus, o enganoso, nos ensina que errar faz parte do caminho, desde que a correção seja possível. Brontosaurus, o trovão, nos ensina que a cultura guarda o que ama, mesmo quando a ciência tenta reorganizar. E nós, aqui, entre ossos e histórias, aprendemos a viver com as duas coisas, rigor e encanto. Porque ciência sem encanto vira lista, e encanto sem rigor vira mito vazio. Então, quando você pensar no Brontosaurus da infância, não pense como erro. Pense como capítulo. Um capítulo de uma história maior, que continua sendo reescrita à luz de novas evidências. E quando você ouvir Apatosaurus, não pense como correção fria. Pense como um nome que carrega uma lição, as aparências enganam, e a verdade gosta de tempo. Da próxima vez que você olhar para um esqueleto de saurópode, pare por um instante. Respire. E imagine o chão tremendo, lento, inevitável. Porque, por um breve segundo, você estará ouvindo o eco de um mundo antigo, e lembrando que a Terra tem memória. E essa memória, paciente e silenciosa, ainda está aqui.